Oferecimento Sistema OCB Pará. Hoje é quinta-feira, dia do nosso quadro Coopera Mais, e hoje a gente vai falar sobre aspectos normativos e legais do cooperativismo. Estamos recebendo novamente Nelian Rossafa, ela que é assessora jurídica do Sistema OCB Pará. Nelian, falamos semana passada, né? Seja bem-vinda novamente, bom dia. Bom dia, foi semana passada eu estava aqui com vocês e hoje eu retornei para falar, né, sobre esse assunto que é apaixonante para a gente, que é o cooperativismo. Exatamente. Esse tema que você traz hoje, aspectos normativos e legais do cooperativismo, como explicar isso? Bom, vou recapitular um pouquinho do que a Tranquilo. gente falou na quinta-feira passada, para dizer que cooperativismo tem suas peculiaridades, Sim. né? Inclusive a gente tem uma legislação específica. A gente parte de uma lei geral do cooperativismo, que é a Lei 5764 de 71. Né? Ela foi recepcionada pela Constituição de 88 e está aí vigente. Posteriormente a isso, nós temos uma lei específica das cooperativas de trabalho, por exemplo, que é a Lei 12.690. Então, hoje, para eu saber qual é o que eu vou seguir, né? Se eu for falar de uma cooperativa que vai desenvolver uma atividade laboral, eu vou primeiro na Lei 12.690 e vejo se ela está enquadrada ali. Uhum. Se ela estiver enquadrada, eu vou seguir a Lei 12.690 e naquilo que ela não trouxer a especificação, eu vou lá para a Lei Geral, para 5764. Então, primeiro eu olho a 2.690 e depois eu vejo a 5764 para saber que caminho eu vou seguir para constituir a minha cooperativa. Uhum, entendi. Nelian, qual é o número mínimo de sócios para constituir uma cooperativa? A gente vai fazer de novo. Vamos tá. primeiro verificar qual é o enquadramento que eu vou ter na minha cooperativa. Se ela for uma cooperativa de trabalho, eu tenho um mínimo de 7 pessoas, né, físicas para poder constituir a minha cooperativa. Sim. Se eu estiver enquadrada na lei geral, no mínimo 20. Então, sim. prioritariamente, eu tenho que ver aonde eu estou encaixada ali nesse ordenamento jurídico, se na lei geral ou na lei especial de trabalho. No número de cooperativas, qual é o mais comum? As cooperativas que seguem a Lei Geral do Cooperativismo, a 5764. Entendi. Como é que funciona o sistema de votação? É interessante que o nosso sistema de votação, como a gente falou na quinta-feira passada, é bem um espelhozinho da nossa sociedade. Sim. É voto por cabeça. Né? Quando a gente fala de empresas em geral, a gente fala em capital, né? Quem mais tem capital aportado na empresa, mais tem peso o seu voto. No cooperativismo, não. Independente do meu percentual de participação, apesar de eu não poder participar no capital social com mais de 1/3, o voto é por cabeça. Então, todos nós estamos em pé de igualdade, assim como na nossa sociedade, nos votos dentro da cooperativa. Entendi. Eliane, existem valores do cooperativismo que são, por exemplo, como é que forma o cooperativismo? É uma ajuda mútua? Como é que funciona? Tem esses princípios? Sim, nós temos 7 princípios do 7. cooperativismo. 7 princípios do cooperativismo. Dentre eles, essa participação econômica do sócio, a intercooperação, o interesse pela comunidade. São 7 princípios básicos do cooperativismo. Entendi. Tem liberdade envolvido nisso? Com certeza, com certeza. A liberdade, inclusive, constitucional, né? Sim. Quando a gente vai lá para os nossos direitos fundamentais, a liberdade de se associar e permanecer associado numa cooperativa é até um direito constitucional da gente. Nelian, o que mais atrai as pessoas a serem cooperativistas? O que vocês percebem? Eu acho que é o nosso ideal. Né? Eu acho que é o coletivo. Porque nós, seres humanos, nascemos para estar em coletividade. Sim. E uma cooperativa é a prova de que eu consigo exercer a minha atividade econômica, que eu consigo me sustentar num negócio que não é individual, em que eu não primo pelo meu individualismo, mas sim pelo coletivo. Não que a gente apregoe aí um socialismo desmedido, em que é tudo igual, não.
mas é a ideia de que eu seja justo. Porque Sim. dentro de uma cooperativa, o que eu recebo é aquilo que é correspondente ao que eu dou. É um tapa no mais-valia, sabe? Aham. É dizer assim, o meu trabalho, o meu esforço vale X, e eu vou ganhar X Sim. por isso. Quando a gente fala na nossa sociedade, assim, no trabalho, quando a gente fala do mais-valia, a gente vai, executa e ganha Y. Só que o nosso trabalho vale muito mais do que Sim. isso. E na cooperativa, eu consigo receber de volta a minha produção, é exatamente aquilo que eu dei. Porque o negócio é meu, é próprio, Entendi. é coletivo. Dá para falar que o cooperativismo, então, ele é considerado uma alternativa social? Com Né? certeza, com certeza. E desenvolvimento local também. Sim. Né? Quando a gente fala de cooperativismo, a gente fala em um negócio coletivo, em um negócio que traz o desenvolvimento social para aquele local onde ele está inserido. Porque os donos desse negócio não estão fora, não são para pessoas que têm o capital e estão em um outro país investindo. Não, são membros daquela sociedade que desenvolvem eles, pessoas físicas, né, eles acabam conseguindo ganhar mais, melhorar a sua qualidade de vida e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida daquele lugar onde ele está inserido. Sim. Porque, por óbvio, se eu estou numa comunidade e eu acabo ganhando mais, o meu trabalho começa a valer mais, eu vou querer gastar ali naquele local. Então, eu vou fazer o meu colega que está do lado, por exemplo, um comerciante, a se desenvolver, a crescer, a contratar, e aí eu acabo desenvolvendo todo o nosso conjunto ali do lado. Nós Sim. temos exemplos aqui no estado, Aham. né, de cidades em que aonde está a cooperativa é mais desenvolvido do que a Sim. sede do município. Com certeza. Nelian, você falou sobre essa questão de valorizar, de desenvolver aí algumas regiões de cooperativismo. Num exemplo, assim, como é que seria um mundo sem cooperativismo? Olha, já pensou num mundo sem a ideia do coletivo? Sim. Basicamente isso. Eu estava abandonado, né? Só. Aham. E o ser humano não nasceu para andar só. Sim. Nós nascemos para viver em coletivo. Nós precisamos de um do outro. A cooperação, ela nasce com a gente. É como uma sociedade primitiva, né? Sim. Em que, quando nasce um novo membro, todo aquele coletivo a abraça. O ideal do cooperativismo é aquilo. É eu, junto com os meus ali, nos abraçando para sobreviver. O cooperativismo vem para fazer com que nós possamos sobreviver e crescer em toda essa concepção capitalista aí que a gente está inserida. Como eu disse, não prego o socialismo, nem o capitalismo desmedido. O cooperativismo ele fica ali no meio, possibilitando a gente o crescimento pessoal, Justo, financeiro, né? Justo, de Entendi. uma forma justa. Como eu disse, recebendo aquilo que realmente vale o meu trabalho. Então, se eu estou inserido dentro de uma cooperativa, trabalhando nela, eu vou receber exatamente aquilo que vale pela minha produção, porque aquele negócio é meu. E quando eu for, por exemplo, para uma Assembleia Geral, independente de quanto eu tenha de participação financeira naquele negócio, a minha participação enquanto dono é igualitária. Legal, né? Isso que é importante, Nelian. Nelian Rossafa conversando com a gente aqui, assessora jurídica do Sistema OCB Pará, hoje falando sobre os aspectos normativos e legais do cooperativismo. Nelian, queria que você falasse para os nossos ouvintes, sempre gosto de falar sobre isso aqui, como é que o ouvinte pode ter mais informações aí sobre o Sistema OCB Pará? Pode nos procurar, a gente também tem as nossas mídias sociais, Sistema OCB Pará. E a nossa sede fica ali na Conselheiro Furtado, 1693, entre Generalíssimo e Quintino. Você vai passar por lá, vai ter uma grande placa, a Casa do Cooperativismo. E ela está de portas abertas para vocês. Perfeito. Então, Nelian Rossafa, assessora jurídica do Sistema OCB Pará, muito obrigado novamente pela sua participação. Bom dia para você. A gente que agradece. Muito obrigada. Grande abraço para Nelian. São 9h29. Vamos